Pronto, bom dia a todos, tá, pessoal? Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula propriamente de conteúdo, tá? Só para explicar que na sexta-feira a gente não teve aula pelo motivo que eu citei, né? Na terça passada, e acabou sendo importante porque a vaga que de fato a gente pleiteava vai vir para civil, tá? Então foi uma conquista, a gente fez um esforço, né? E foi por isso que a gente não teve aula, tá? Então, só para justificar aqueles que ainda não sabem o motivo de não ter aula na sexta-feira. Então, pessoal, é o seguinte: essas aulas têm dois intuitos principais, né? Como eu coloquei para vocês na aula de apresentação da disciplina. A gente tem, no primeiro momento, a disponibilidade de dúvidas, né? Então, e aí eu abro a palavra para vocês, né? Fiquem à vontade para trazerem as dúvidas que vocês tiverem relativas ao conteúdo. Lembrando que o conteúdo está gravado no YouTube, vocês podem assistir as aulas de acordo com o cronograma colocado, ou vocês podem se anteciparem. O ideal é que vocês criem a rotina de assistir pelo menos as aulas da semana, tá? Então, quais são as dúvidas que vocês trazem relativas a essas aulas iniciais? Professor, não teve dúvida não, porque assim, tá no início, né, conceitos introdutórios, então não tem muito o que tirar a dúvida. Beleza, Carlos. Obrigado. Pronto, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Porque a gente vai trocando as ideias. Assim que tiver compartilhado, vocês me confirmem aí, por favor. A rotina da nossa aula, tá? É o seguinte, eu estou olhando aqui para a Ok, direita. tá aparecendo. Obrigado. Tá. À direita eu vejo vocês, tá? E à esquerda é a tela que eu projeto para vocês, tá? Então é o seguinte. Vocês observam que o conteúdo meio que já está colocado, né? Tem algumas pequenas incorreções, sempre tem, né? Mas, obviamente, a terceira avaliação não vai ser agora, né? Quando a gente exporta de um semestre para outro, siga às vezes dessas pequenas falhazinhas. Então, esses três conteúdos iniciais, na verdade, vão lá para baixo. Então, a gente começa aqui com conceitos fundamentais da estática. E vocês vão ter também que resolver, né, os questionários online ao longo das semanas, tá? Em geral, a gente tem 2 ou 3 questionários por unidade. Eu vou colocar o primeiro questionário para vocês na próxima semana, tá? Então, esse questionário inicial ele vai se referir às aulas iniciais, obviamente. Então, é ideal que quando vocês forem fazer o questionário, vocês já tenham assistido pelo menos 3 primeiras aulas, tá? E, obviamente, os questionários seguintes que tenham assistido as outras 3 aulas. Deixa eu abrir aqui também a planilha, né, de vocês. Um minutinho. Então, por enquanto só tem a planilha, né? Até porque eu esqueci de gravar a aula da terça-feira, tá? Então, assim, o ideal é que vocês tenham assistido, obviamente, até a próxima semana, até a aula 3. Então, é lá onde vocês vão fazer o primeiro questionário, tá? Essa semana também eu já devo colocar a lista de exercício, tá? Atualizada. E aí, provavelmente, na semana que vem, vocês já vêm com mais questionamentos em relação ao conteúdo, tá bom? Vou fazer uma pergunta que é importante, tá, pessoal? Que é
podem ser muito sinceros, podem responder no chat, não é uma pergunta formal, eu não vou estar registrando e vocês vão ganhar alguma coisa ou perder alguma coisa por isso, mas é só uma consulta importante que eu faço, de vocês podem ser bem sinceros, tá? Quanto mais sincero, melhor para mim, para eu ter um diagnóstico melhor. Quem já assistiu às aulas, né, pode botar um Szinho, um sim, quem não assistiu nenhuma aula, pode botar um não, tá? Deixa eu só ver aqui, eu acho que já tem algumas perguntas no chat, né? Falando que o áudio está baixo, Thales. Continua baixo, Thales, ou foi só no início? Deixa eu só inverter ele aqui, que talvez melhore um pouco. Continua baixo. Eu não tenho retorno, né? Então, vou acreditar que está ok. O envio dos fichamentos ocorre também a cada 2 semanas, então provavelmente vocês já vão ter o primeiro fichamento já essa semana, eu já libero no SIGA. Mas, tipo assim, do dia que eu abrir o fichamento, vai ficar disponível até a semana. Se eu abrir o fichamento hoje, vai ficar disponível até a terça-feira da semana que vem, tá? E aí vão ser fichamentos, por exemplo, aula 1 e 2. Depois 3 e 4, depois 5 e 6. A gente entende, pessoal, que esses semestres são semestres excepcionais, né? A gente já está vivendo isso há algum tempo, mas é importante que a gente tente equilibrar, tá? A forma de ensinar com a forma de vocês aprenderem, tá? Outra coisa, pessoal. Então, assim, em tese hoje, vocês já assistiram até essa aula 2, tá? Os questionários, pessoal, vão ser em cima do que foi colocado nas aulas, obviamente, e conceitos que vocês já têm pré-estabelecidos. Então, e são bem simples, tá? São 5 questões objetivas que vocês vão marcar, ou de verdadeiro e falso. Mas é ideal que você tenha assistido a aula, tá? Se você não assistiu a aula, dá até para você assistir a aula durante o questionário, né? Mas vai ser um pouquinho mais estressante, tá? E os questionários são aleatórios, obviamente, né? Então, o questionário que você pega não é exatamente igual ao que o seu colega pega. E eu sugiro que vocês façam o máximo de honestidade possível, tá? É uma avaliação de conceitos e não é uma corrida para ver quem tira 10, né? É uma corrida de avaliação de conceitos. Se você vai tirar 10, ótimo. Se você vai tirar 7, vai tirar 8, ótimo. Se você vai tirar 6, ótimo também. São diagnósticos que a gente vai ter. Obviamente que vai para a nota, mas eu diria que o mais importante é mesmo a avaliação, autoavaliação. O que mais? Pronto, acho que é isso. Uma coisa que eu falei na aula passada, só que acabou não dando muito certo, que é tipo assim, explicar para vocês como é que vai ser o andamento da disciplina, tá? Em relação a essa aula de hoje. A gente vai usar essa ferramenta aqui, o whiteboard. Na aula passada falhou, não sei por que é o motivo. Vai que falha hoje de novo, deve ser porque o universo está conspirando. Hoje eu testei, funcionou bem antes. Sei que agora ela não quer funcionar porque ela está com raiva de mim. Para aqueles que não assistiram a aula, tá? Aqui é a nossa planilhinha de informações. Você vai lendo ela por unidade e por semana, tá? Então, em tese, a gente está aqui nessa semana. Então, nossos compromissos estariam aqui, tá? Na semana que vem, já vai ser a primeira semana que vocês vão ter um questionário, tá, pessoal? Então, então é importante que as aulas tenham sido assistidas até lá. Eu sei que vocês devem estar assistindo muito a Olimpíada, então, entre um evento de judô e uma regata de vela, vocês dão uma assistida de uma aulazinha de 15 minutos, tá?
Então, assim, ó, eu pretendo me comunicar com vocês também por aqui, tá? Essa ferramenta, ela faz às vezes... Eu sou um professor de quadro, quem foi meu aluno presencialmente sabe disso, então eu tentei adaptar um pouco essa forma de usar por meio dessa ferramenta. Então, assim, na aula 1, a gente se dedicou, né, aos conceitos fundamentais, aula teórica, né? E sempre que eu falar de aula teórica, relaciono diretamente às aulas gravadas no YouTube, tá? Conceitos fundamentais. Obviamente está mal escrito, né? E na aula 2, pessoal, a gente fala sobre carregamentos, né? Cargas nas estruturas. E lá nessa aula, né, pessoal, a gente se dedicou a falar quais são os principais tipos de carga, quais são as influências dela nas estruturas, tá? Vocês devem ter percebido que eu me referi a algumas normas, né, nesta aula. Eu estava, antes da aula de vocês, dando uma checada aqui no eu vou conseguir falar essa palavra não, mas na fun... não vou conseguir. Se estava funcional a pesquisa das normas aqui no site da UFES, no SIGA, né? Então, pelo menos no meu não tá funcional, tá? Mas se vocês tiverem, tá? Vocês depois me confirmem. Vocês têm acesso a todas as normas a partir desse campo aqui, tá? No campo geral, aqui no campo biblioteca. Você vai em documentos, ABNT. Funcionou para mim até no início da pandemia, está funcionando totalmente. Não sei o que aconteceu recentemente que não está funcional, tá? Você entra no link, ele leva você para o GED Web, e aí, obviamente, você vai fazer o seu acesso. Eu fiz meu acesso aqui, e ele não... Está dizendo que eu não estou permitido, não está me permitindo o uso, tá? Eu pedi para entrar em contato com o supervisor. Então, eu vou entrar em contato para ver se é algum problema dos meus usos, né? O Ian, você falou que deu certo acessar o GED Web, você está falando isso? Ótimo, perfeito. Então, fico feliz. Se vocês estão conseguindo acessar, eu fico... Se um de vocês está conseguindo, sinal que pode ser funcionar. Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente tem todas as normas, a UFESA paga, é um contrato relativamente caro, né? Então, é importante que a gente faça bem o bom uso dessas normas. A gente pode imprimir, inclusive, salvar. Só tem algumas restrições, não dá para salvar tudo, não dá para pegar um PDF, tá? E falando nisso, né, tem uma norma, que é a norma 6120, né, que eu quero chamar um pouco de atenção a ela para vocês, tá? Obviamente, a versão que eu tenho aqui disponível não é a versão que vocês vão ter acesso. Porque é que eu vou abrir aqui? É a versão que eu tenho desde a época do meu mestrado, tá? Então já faz um tempinho. E ela não foi atualizada. Então eu vou abrir aquela... Eu vou abri-la aqui, tá, pessoal? Só para que a gente... Acredito que eu devo fazer isso na aula, né? Na aula gravada, mas só para a gente ter uma ideia de como ela é, né? Da forma geral. Como eu disse, ela foi revisada e a norma atual agora, essa aqui era de 1980, então ela é mais velha que todos nós, acredito, né? Então eu não vou poder mostrar ela para vocês a norma atual. A atual, inclusive, é bem mais completa, tá? Ela tem 66 páginas, eu estou com ela aqui, mas como é um acesso que eu consegui de forma, vamos dizer assim, não republicana, eu não vou poder projetar para vocês. Ela virou uma norma um pouco maior, bem mais detalhada, que era um dos grandes problemas da norma da 6120,
de 1980, ela era muito simples, né? Vocês podem ver. Ela tinha apenas 6 páginas, e a nova norma, né, ela tem mais de 70 páginas, quase 70 páginas. Então, ela consegue, muita das, assim, quando a gente tem uma norma muito detalhista, o que acontece é que a gente acaba colocando muita responsabilidade sobre o projetista, então sobre o engenheiro. Então, assim, muitas das decisões que a gente tomava com base na experiência, até com base no que a gente aprende, né, nas aulas e na vida profissional, ela foi corrigida na nova norma. Então ajuda bastante a gente quando for fazer um projeto, quando eu estou falando relativo às cargas das estruturas, tá bom? Em geral, tá, as normas apresentam essas tabelas, tá, que são tabelas de pesos, né? A norma atual também tem, tá? Tabela de pesos específicos para os materiais, e também essas tabelas de cargas verticais. Essa aqui alterou-se bastante, tá? Só para deixar bem claro, essa aqui sofreu uma alteração um pouco maior. Essa aqui não muda muito, né? Porque é peso específico de material. O material não muda com o tempo, né? Só surgem novos materiais, mas assim, o peso do arenito não vai mudar de 26 kN metro quadrado para outro valor, geodésica, né? Na Terra circular. Na Terra plana, talvez ela pode sofrer algum tipo de alteração, né? Porque como não tem gravidade, então pode ser que ela mude com o tempo. Mas na Terra real, né, esses valores não alteram muito, tá? E esses valores de cargas verticais, por sua vez, esses podem sofrer alterações porque eles são baseados em estatísticas, né? Então, tipo assim, quem foi que estabeleceu que num cinema a carga é de 4 kN por metro quadrado? Bem, os projetistas foram projetando ao longo de muito tempo e chega uma hora que vocês têm uma ideia que esse dado é um dado melhor. Então, isso aí pode ser adaptado ao longo do tempo, tá? E o que mais? Acho que é isso. Vou falar um pouco bem rapidinho sobre essas normas, tá? O que mais? Aqui. Então, deixa eu fazer Vou fazer um printzinho que eu deixo salvo aqui e vocês usam Vou colocar agora um print da norma atualizada, tá? Aqui. Vê que mudou um pouco, mas em essência é a mesma norma de 1980. Deixa eu ver se veio. Veio, beleza, tá aqui. Então, na nova norma, né, 6120, esse aqui vocês vão achar na 6120, NBR, tá? Tá a norma brasileira. Ela é de 1902, tá? Desculpa aí, pessoal. De 2000, né? Ela é de 2019, tá? A atualização dela. Então, o que é que vocês vão encontrar, né? Peso específico aparente do material, dos vários materiais, eu estou só pegando aqui a primeira linha da tabela, e a informação que a gente tem é justamente esse dado aqui em kilonewton por metro quadrado, metro cúbico. Então, é um peso específico, tá? Então, por que eu preciso saber disso? Porque, por exemplo, você está lá fazendo sua edificação, sua casinha. Está fazendo sua casinha, sua laje, por exemplo, tá? Então, você vai colocar um mármore aqui. Vou assentar uma pedra de mármore. Eita, bagunça, beleza. Sentei uma pedrazinha de mármore. E fica possível, né? Você vai pegar uma amostra dessa sua pedra que você vai usar, vai levar para o laboratório lá da professora Marília, materiais de construção, ou outro laboratório, obviamente, e vai pedir para que seja feita uma análise experimental para determinar qual é o peso
daquela sua amostra para, consequentemente, você usar. Obviamente que isso não é possível em todos os casos, né? Se o material já é conhecido, como é o caso do mármore ou outros, você vai se basear numa experiência, no caso, uma experiência normativa. Então, essa norma vai te ajudar nisso. Então, você tem essa informação aqui. Ela pesa 28 kilonewtons por metro cúbico. Ok? Se ela pesa 28 kilonewtons por metro cúbico, e você sabe a espessura dessa placa, suponha que a espessura dessa placa de mármore seja de 3 centímetros. Tá? Tem uma espessura de 3 centímetros. Sabendo a área e sabendo a espessura, a gente tem como determinar o volume, né, pessoal? Como é que eu faria para calcular o volume dessa plaquinha? Suponha que você está tomando uma amostra de 1 metro quadrado, tá, pessoal? Só para ficar simples na conta. 1 metro quadrado de referência. Então, qual vai ser o volume de 1 metro quadrado de uma plaquinha de granito, ou de mármore, nesse caso, dessa plaquinha de mármore, para eu saber quanto ela vai pesar? Você faz a continha, né? Volume vai ser igual a área vezes a espessura. A área é 1 metro quadrado, né? A espessura é 3 centímetros, tá? 0,03, né? Porque está em centímetro, tem que converter para metro, né? É quando você fizer esse produto, isso aqui tem 0,03 metros cúbicos. Ok? Se tem 0,03 metros cúbicos, eu tenho como saber o peso dessa plaquinha de metro quadrado. O peso dessa plaquinha de 1 metro quadrado, tá? Vai ser quanto? Vai ser o produto do peso específico aparente, então vai ser o produto desse... Qual é o símbolo que é usado na norma? É gama AP. Vai ser o gama AP, né? Que é o peso específico aparente vezes o volume. Então, daqui a gente vai tirar aqui o peso, né, dessa criatura. Peso vai ser igual dessa criaturazinha, dessa plaquinha de mármore de 1 metro quadrado. De área, e com espessura de... Desculpem a redundância, tá? Mas é só para... Não é a primeira vez que a gente faz. Então, vai ser 28 vezes 0,03. Esse aqui vai dar um peso de... Peso de... Se tiver calculador aí, me ajuda. Vou pedir... O que quer dizer é que essa plaquinha de 1 metro quadrado, com uma espessura... Que esse 1 metro quadrado é uma referência, tá? Por que eu faço com essa plaquinha de 1 metro quadrado? Porque se eu tiver qualquer plaquinha, ou se eu for usar toda a área de uma laje com esse tipo de material, né, de revestimento, eu tenho como calcular só fazendo um produto simples, tá? Como isso aqui é para 1 metro quadrado, se eu tiver 100 metros quadrados, multiplico por 100. Se tiver 16,2 metros, eu multiplico por 16, metros quadrados, tá bom? Foi claro, pessoal? Está sendo compreensivo para vocês? Se não tiver, podem ficar à vontade de perguntar, tá? Então, com esse peso, né, a gente consegue estabelecer já algumas relações de carga. Observem que a norma vai estar sempre em quilonewton, tá? E aí vamos começar uma outra informação que é bem importante, tá? Eu tenho uma aulinha presencialmente que eu chamava de puxadinho do tio, era bem legalzinho, a gente fazia assim. Vamos fazer um puxadinho? A gente tinha uma ideia de fazer um puxadinho e ia vendo, usando a norma para ver como a gente pegava as cargas nas estruturas, tá? Depois eu mando para vocês alguma coisa disso. O que mais? Bom, então aqui é uma forma de pensar o carregamento, tá? Vou pegar agora outra partezinha da norma, tá, pessoal? Que é bem interessante, que já é outra tabela, tá? Vou dar outro print aqui. E, pessoal, estou falando, eu não sei nem se vocês estão aí, porque eu não estou tendo retorno
mas eu estou falando isso tudo aqui porque qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Tô só para a gente andar um pouco, mostrar um pouco mais de informação. Vou pegar outra partezinha da tabela, dessa mesma norma, 6120, 2019, até a parte de continuação mesmo da tabela, que essa é uma informação que a gente acaba usando sempre nos nossos projetos, tá? Então, aqui para a nossa segunda tela. Ó, argamassas e concretos, tá? Essa é uma informação que a gente usa, tipo assim, 11 em cada 10 projetos que você for fazer de estruturas, você vai ter que usar essa informação. E eu vou aproveitar lá para fazer outras continhas a mais. É o peso específico também aparente, né, de argamassas e concreto. Então a gente tem dois números em mãos aqui, ó. Concreto armado, tá? Então, quando a gente fala em concreto armado, em CA, a gente relaciona ele diretamente ao número 25. 25 o quê? 25 quilonewtons por metro cúbico. E quando a gente fala no argamassa, né, argamassa, vamos dizer assim, mais comum do uso que a gente tem cotidiano, argamassa de cimento e areia, a gente tem um número mágico também. A norma, nesse caso, ela é até mais simpática, a nova norma, a revisão, né? Que na norma antiga a gente só tinha um número, era pá, X. No caso lá, acho que era 19. Era 19 ou acho que era 19. Agora ele já coloca uma faixa entre 19 e 23, onde se recomenda 21. Então vamos lá, admitir que para uma argamassa, tá? Vou aqui, arga, a gente tem um peso específico aparente da ordem de 21 quilonewtons por metro cúbico. Por que eu preciso dessas informações, né? Porque as nossas estruturas, perdão, elas vão ser feitas de um material, né? De uma forma. E o primeiro carregamento que a gente pensa em qualquer estrutura, tá? Qualquer estrutura que você for pensar, seja um chip de computador, a uma nave para orbitar a Terra, você vai ter que pensar no peso próprio. Tá? Seja uma casa, seja um prédio, seja qualquer coisa, você tem que pensar no peso próprio. Ela é a primeira carga que a estrutura tem que suportar. E para entender o peso próprio de uma estrutura que é feita de concreto armado, eu vou precisar desse número, obviamente. Tá? Quanto maior for o volume de concreto, maior vai ser o peso da estrutura. Quanto menor, menor será o peso. Tá? Então, esses números mágicos são importantes por causa disso. Tá? Então, por exemplo, concreto armado é 25 kN por metro cúbico. Então, vamos supor que você está trabalhando e você tem uma viguinha lá no seu projeto. Vou pegar uma viguinha aqui. Perdão pelo detalhe, vai falar sobre viga com bem mais detalhes lá na frente, tá? Mas aqui a gente está só fazendo essa. Tá? Viga, pilar. Vigas são os elementos horizontais, tá? Que têm duas dimensões importantes frente a uma terceira. Mas você tem uma viga aqui, um pilar, outro pilar, formando o seu edifício. Mas se essa viga, por exemplo, tiver uma seção transversal, de 20 centímetros de largura por 40 centímetros de altura. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a seção transversal. Vocês devem ter feito algumas coisas disso em resistência material. Então, essa é a seção transversal, ou seja, eu cortei isso aqui, e essa aqui é a seção A. Seção desenhar mais, né? Tudo tridimensional, é tudo bem da vida. Mas na minha época a gente tem que desenhar, né? No CAD e tal da vida. Então, a seção transversal é de 20 por 40 centímetros. Então, eu quero saber qual é o peso dessa viga. Me ajudem aí. Peso da viga.
Alguém me ajuda? Qual é o comprimento dela, professor? Até agora eu não estou preocupado com isso. Uma hora a gente vai estar com essa preocupação. Mas eu quero saber qual é o peso dela. Tá? Aí, a sua Mas pergunta é necessário muito saber o volume, importante. não? Seu nome é um pouco... Peço. Sim, sim, mas eu só estou informando por enquanto para vocês a seção transversal. Tá? A sua pergunta é fundamental. Peterson, perdão. Como fala o seu nome, por favor? Peterson. Como? Se eu errar seu nome, eu peço perdão, tá, Peterson? Beleza, Então, assim, tranquilo. como a gente... Vou pegar, já induzido pela pergunta do Peterson, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, Peterson, um trecho de um comprimento de 1 metro de viga, tá? Vou pegar só um trecho de referência. 1 metro. Se eu pegar um trecho de 1 metro, né? Aí aquele volumezinho, né? Que é essa área, pá, pá. Aí agora eu consigo calcular volume com mais qualidade, né? Então, eu sei que aqui é 20, aqui é 40, e eu estou pegando 1 metro de comprimento, tá? Lembrando que aqui é em centímetro e aqui também em centímetro. Então, eu peguei um trecho de viga. Por hora, eu não estou preocupado do tamanho da viga. Eu poderia até dar essa informação, tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Então, se eu sei quanto pesa esse metro linear dessa viga com a seção transversal de 20 por 40, eu vou saber para qualquer comprimento, tá? Vou só fazer um produto simples. Do jeito que a gente fez a conta aqui para 1 metro quadrado, eu estou fazendo aqui a conta para 1 metro linear, nesse caso, tá? Aqui era 1 metro quadrado, porque a variável que eu tinha é a espessura, tá? E aqui é 1 metro linear, porque a variável que eu tenho agora é a área da seção transversal. Então, o volumezinho desse trecho... Tá aqui a jogada. Oi? Agora eu saquei o lance. Pronto, a ideia é essa, entendeu? A gente consegue construir coisas que não são para um problema específico. A gente faz coisas para um problema geral, entendeu? A gente generaliza, tá? É como a gente fizer, é como se a gente faz. Eu não sei se vocês têm, né, hoje no BCT, mas na época que eu fiz graduação, há muitos anos atrás, tá? Século passado, milênio passado, a gente tinha umas disciplinas lá no ciclo inicial que ensinavam a gente análise dimensional. Tá? E a gente fazia análise parametrizada. Então, em vez de a gente fazer contas em cima de um problema específico, né, a gente fazia conta em cima de problemas generalizados. Então, o volume desse trecho de viga, né, novamente, é um trecho de 1 metro linear, vai ser 1 vezes 0,4 vezes 0,2, tá? Por que 0,4, professor? Porque 40 centímetros é 0,4 metros, tá? Então, estou colocando tudo isso em metros. Então, quando fizer a continha, vai dar 1 vezes 0,4 vezes 0,2, vai dar, de novo, parece que eu estava combinando, né, com o exercício anterior, mas deu zero. Não estava combinando, tá? Mas deu 0,08. Também não foi, né? Era 0,03. Achei que tinha dado o mesmo número. Aí eu sou o pior cara para fazer exemplo sem fazer pré-testes, tá? Mas esse é o volume em metros cúbicos desse trechinho de viga. Se eu sei o volume desse trechinho, eu tenho como calcular o peso desse trecho. Então, o peso desse trecho de 1 metro vai ser igual a 0,08. Aliás, deixa eu fazer a conta bonitinha, né? Vai ser o gama do concreto armado vezes esse volume, tá? Do trecho. Aí vai ser 25 vezes 0,08. Fazendo essa continha, esse peso do trecho vai ser igual a 25 vezes 0,08
0,08. Aí dá esse número lindo aqui, ó, 2 kilonewtons, que é esse número que eu quero que a gente trabalhe agora, tá? Eu quero que a gente trabalhe com esse número. 2 kilonewtons. Então vamos fazer o seguinte agora. Vou voltar para aquela viguinha, tá? Só que agora eu vou tirar a restrição que eu coloquei de trecho, tá? Que o Peterson nos ajudou. Então eu vou dizer agora que aquela viguinha lá tenha... Vou desenhar só agora as barras dela, tá? Mas eu vou dizer para você que aquela viguinha cuja seção é aquela seção A aqui de trás, ela tem, vamos dizer, dê um número aí para mim, qualquer número. Qualquer número. Em metros. Ou em centímetros. 6 metros, 6 metros. Ótimo, obrigado, Carlos. A nossa viguinha aqui de 6 metros, tá? Ah, pessoal, engenheiro civil, tá? Trabalha com 2 unidades, basicamente, de comprimento em projetos, né? Projetos de instalações e tal, projetos de estrutura. É comprimentos metro ou centímetro, tá? A gente não trabalha com milímetro, a gente não trabalha com quilômetro. Quilômetro a gente até trabalha, mas em projetos rodoviários e tal, de infraestrutura, mas em geral a gente vai trabalhar com metros, tá? E tomem muito cuidado com essas conversões. Professor, eu tenho uma pergunta com relação a isso. Em relação à questão das bitolas, elas são em polegadas ou milímetros, trabalha? Que eu já escutei os dois, sabe? Pronto. Se você for conversar com pessoas mais velhas, vou usar o meu exemplo. Quando eu comecei a estagiar em obra, que já faz um tempo, 20 anos para trás, eu tive que me adaptar, porque na faculdade eu aprendi em centímetros e milímetros, né? As bitolas. A gente acaba aprendendo em milímetros, tá? 6,3 milímetros, 12,5, 25 milímetros, e por aí vai, 40. Quando eu chego em obra, a linguagem era totalmente outra. Então, eu peguei um pessoal que era mais antigo, então a linguagem que eles se referiam era ferro de meia, ferro de 3/8, ferro de 5, não sei o quê. Então, aí eu tive que, em um determinado momento, aprender. Eu acredito, Peterson, posso estar muito enganado, porque faz muito tempo que eu também não trabalho em obra, trabalhei durante 6, 7, 8 anos, e já se vem um gap de mais de 10 anos. Eu acredito que hoje em dia o pessoal mais jovem só deve se referir em milímetros, tá? Deve se referir mais em milímetros. Mas deve ter um pessoal ainda mais tradicional que pode falar de um ferro de meia, ferro de 3/8. Em geral, a gente aprende isso. As normas, como vocês estão vendo, elas estão trazendo tudo para o SI, tá? A norma mais antiga até trazia forças em quilograma-força, em unidades em libra, mas as normas estão convertendo tudo para o SI, porque é norma, né? Então, no SI, a gente vai falar nas bitolas sempre em unidade de milímetro. Tá bom? Aí tem os ferros de 4 milímetros, 6,3, 8,0, 10, 12,5, 16, 25, não sei se o 32 ainda existe, 32, 40, pronto, os mais usuais são esses daqui, tá? Antigamente tem um ferro 5 também, não sei se ainda existe. Aí hoje em dia chama ferro 10, que é o mais usado, vai ser esse aqui o mais usado, ferro de 10. O ferro de 12. Para primeiro andar, né? Eu não falaria o ferro 5, normalmente, Não, diga assim, professor, é do senso comum. Do senso comum, os pedreiros, eles dizem assim, quando a gente pega, diz assim. Isso. E os estribos é ferro 5. Exato.
Eu só não uso essa forma de falar, porque se eu usar isso, vai ser um peso muito grande para vocês. Né? Entenda que a minha posição é um pouco... para primeiro andar, use tal. Aí o professor falou que é... Eu sou de uma Beleza. vertente que diz assim, a gente tem que dimensionar, tá? Sempre tem que dimensionar. Até para que valorize o nosso trabalho, né? Vamos lá. Então, assim, eu achei, ó, que esse peso aqui era para um trecho de 1 metro de comprimento, tá? Então, a carga distribuída relativa ao peso próprio aqui é essa daqui, ó. 2 quilonewtons por metro, tá? Como eu estou distribuindo ao longo de todo o comprimento, então, relativamente ao peso próprio, e só o peso próprio, tá, pessoal? Só estou falando de peso próprio por enquanto. Essa é a carga sobre essa viga, 2 quilonewtons por metro. Poxa, professor, como é que você saiu de quilonewton para quilonewton por metro? Poxa, porque eu fiz para um trecho de 1 metro. Se eu for distribuir ao longo de toda a peça, vai ser ao longo de 6 metros. Então, seria 2 vezes 6. Então, o peso total, 2 vezes 6, daria 12, né? 2 vezes 6 metros. Então, esse 2 aqui vezes esse 6, perdão, esse 2 aqui vezes esses 6 metros, daria 12 quilonewtons. 12 quilonewtons seria o peso próprio dessa viga. Como ela se distribui homogeneamente, ou seja, a seção transversal é constante, então seria 2 quilonewtons por metro. E por aí vai. Repito, isso aqui é apenas o peso próprio. A esse peso próprio, você vai somar outras cargas, tá? Mais alvenaria, mais revestimentos, mais carga acidental, mais outras coisas, tá? Essas continhas são importantes. Continuando, eu acho que aqui eu já vou caminhando para o fim da aula de hoje, né? Dessa conversinha, nossa conversa. Vamos pensar em termos práticos. O que é 2 quilonewtons, né? O que é isso aqui? Aí tenham em mente, aquela história, né? O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Eu sempre parto desse princípio aqui, que é uma das coisas mais simples que a gente aprende, né? Lá no na minha época até era na 8ª série, já aprendi um pouquinho disso aqui, né? E aprendia de fato no ensino médio, né? E na minha época era 2º grau. Estou me entregando a idade. É no nono ano, Vamos hoje no em dia. básico aqui, vamos pensar. Eu chamo 9º ano, né? Você é professor, né, Pedro? Seu título é professor Peterson, né? Sou professor. Bacana. Melhor profissão que existe. E nessa pandemia a gente acaba trabalhando dobrado, né? Que eu vou terminar a aula de vocês aqui e vou dar aula para o meu filho. Maria, nem se fala. Então vamos pensar o seguinte, ó. Obviamente, 2 quilonewtons representa 2.000 newtons, né, pessoal? Isso aqui é meio que nem senso comum, é só uma regrinha bem simples, direta, tá? E se eu quiser saber a massa referente a esses 2.000 newtons, né, eu faria o produto disso pela aceleração gravitacional. Eu vou cometer um absurdo que vocês vão ficar com muita raiva de mim, muita raiva, mas é um absurdo intencional, por assim dizer. Eu vou admitir, como um bom engenheiro, que a gravidade é 10, tá? Não é, tá, pessoal? Eu só vou admitir. 10 metros por segundo ao quadrado. Aí vocês vão perceber que eu não sou físico, tá? Se eu admitir que, por simplicidade de conta, esse produto aqui, 2.000 newtons, referente a uma massa, qualquer que eu quero saber, vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei que essa massa se refere a quanto? 2.000 dividido por 10 vai ficar 200, o quê?
200 o quê? Quilo. Quilogramas, beleza. Obrigado aí. Obviamente, pessoal, repito, ó, eu estou fazendo uma simplificação, tá, pessoal? Se você quer um número exato, é 9,81 ou 9, o valor da sua região, 9,78, depende. Cada região tem uma gravidade um pouco diferente, depende da altitude, latitude, longitude. Eu estou fazendo a conta com 10, apenas para simplificar a nossa vida, tá? Então, 2 quilonewtons, perceba o que quer dizer 2 quilonewtons. Ele está falando para a gente algo em torno de 200 quilogramas. E essa é uma informação importante, que é o seguinte, cada quilonewton pesa aproximadamente 100 quilogramas. Ou seja, tem a massa de 100 quilogramas. Como os físicos brigaram muito com a gente no passado, a gente não diz que 1 quilonewton é igual a 100 quilogramas, obviamente, porque isso não é... Você está chamando um peso de uma massa. Então, a gente tem uma unidade para isso, que é o chamado quilograma-força. Então, o quilograma com Fzinho na frente. Ok, pessoal? Então, essa é a conversão direta entre quilonewton e quilograma-força. Então, 1 quilonewton equivale a 100 quilograma-força. Ah, mesmo assim eu estou com dificuldade. Você tem toda essa conversa mole até chegar aqui, tá? Então, eu vou trazer uma conversa que é mais simples ainda. 1 quilonewton é igual a um professor Raimundo, tá? Eu peso aproximadamente 100 quilos, tá? Então, 1 quilonewton sou eu. Então, sempre que você vê 1 quilonewton, você pensa, um professor. É um professor, você não me conhece pessoalmente, eu não sou muito gordo, mas eu sou um pouquinho alto. Aliás, eu estou meio gordo também. Na graduação eu pesava 67 quilos, então. Mas vai acontecer isso com vocês também. Quando você se forma, a gente acaba engordando, tá? Então, assim, 1 quilonewton, 100 quilos. Para você não brigar com os físicos, além dos 10 que eu já mexi aqui, então diga 100 quilogramas força, tá? E também, pessoal, não é só quilograma-força que a gente usa muito na prática. A gente usa também a tonelada, tá? E, obviamente, uma tonelada são 1.000 quilos. Então, 1 quilonewton é igual a 100 kg-força, que é igual a 0,1 tonelada força. E essa aqui ó, é a formação mais importante da aula de hoje para vocês. Está com a cor até bonitinha aqui para destacar. Essa é a informação mais importante da aula de hoje. Então, quando eu estou confeccionando o meu projeto, eu tenho que ter em mente que o peso de 1 kN é igual a 100 kg-força, que é igual a 0,1 tonelada força, tá? Beleza? Aí você pode fazer as irmãs disso. 1 tonelada força equivale a quantos quilograma-força? 1.000. 1.000 quilograma-força. Que equivale a 10 kilonewtons, tá? Eu não preciso dizer que 10 kilonewtons é 10 mil newtons, né, pessoal? Aí já é meio que redundante, tá? Ah, professor, por que essas informações são importantes? Eu vou dizer para você agora qual é a importância. Você está lá fazendo seu projeto, e aí você está criando uma armadura de aço para a sua viga. Essa viguinha que eu mostrei aqui atrás. Opa, desculpa, baguncei. Dimensionou lá em concreto armado 2, aliás, concreto armado 1, dimensionou, encontrou lá a armadura, e aí você vai fazer o projetinho da armadura, e aí você percebe que a sua viga, o peso das armaduras da sua viga vai ficar algo em torno de, sei lá, nesse caso seria bem pouquinho, mas no outro problema é que você pegasse um caso que o peso total da sua armadura, só a armadura de aço, pesasse, sei lá, 500 quilos. Aí você está pensando, eu vou construir como? Eu vou botar 2 cabos para carregar 500 quilos? Eles não conseguem. Vou ter que usar guindaste? Aí, guindaste é mais caro. Então, isso ajuda na gente no pensamento de projeto lá na frente, tá? Então, sempre entender assim, 1 kN, 100 quilos. Tá? E sempre você pensar, 100 quilos, não é todo mundo que levanta 100 quilos, né? Então, quando tiver assim, tem 1 kN para transportar desse ponto A para o ponto B da obra. Não vai ser um funcionário que vai levar.
Vai ser 2, vai ser 3, vou usar como para carregar? Entendeu? Sempre é esse pensamento que a gente vai construindo, tá? E a disciplina tem essa função também, indireta, tá? Ok, pessoal? E, obviamente, a gente está falando aqui em quilonewton, tá? Mas eu posso fazer as mesmas regras para 1 quilonewton por metro, né? É igual a 100 kg-força por metro, que é igual a 0,1 tonelada-força por metro, igual não, aproximado, tá? Aproximado, tudo é aproximado. Ah, e se for volume de área, quilômetro por metro quadrado, 100 kg-força por metro quadrado, é igual a 0,1 tonelada-força por metro quadrado. E metro cúbico também, quilonado, metro cúbico. Estou sendo bem enjoado com vocês hoje, mas é porque isso aqui é uma informação que a gente acaba usando para sempre e não está em nenhum livro, né? Assim, não diretamente. Então, para pesos distribuídos, para pesos em área, para pesos aparentes, né, pesos específicos, e para pesos diretos. Peso, peso distribuído, peso por área, peso volumétrico. No fundo, tudo é peso, né, para a gente. Ok, pessoal? Pronto, a gente já está chegando naquele marco, né, que eu falei. Vamos tentar que nossas aulas fiquem dentro de 1 hora, tá? Eu vou parar a gravação, mas ainda continuo com vocês um tempinho. Vou deixar na gravação, que pode ser que alguém venha assistir o vídeo depois. Professor, e essa tela, o que é que você vai fazer? Bom, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar ela, vai ser exportada. Vou aqui para a pastinha da disciplina de vocês. Vou criar aqui uma pasta, tá? Quadro. Eletrônico. E aí vai ficar salvo aqui, ó, dia 27/7/2021. Opa. Então, ó, aí vocês vão ver aqui na pastinha de vocês, né? Deixa eu só abrir ela aqui. Tem ela aberta em algum canto. Só um minutinho, pessoal. Acho que é aqui. Pronto. Mecânica das estruturas 1. Você já tem essas aqui, ó. Quadro eletrônico. Quando você clicar em quadro eletrônico, vai estar aqui, ó. Ah, professor, vou abrir em que aplicativo? Você vai abrir no seu navegador web, tá? Qualquer um que seja. Aí quando você abre, é só abrir mesmo. É só baixando, tá? Ela fica nessa extensão SVG, né? Um arquivo de alta qualidade. Então você vai lá dar zoom até caixa prega que ele pega, tá? Ele pega tudo que a gente fez aqui com riqueza de detalhes. Tá bom? Se você quiser usar, obviamente, se você precisar. Aí vai ser aula de exercício, com todos os exercícios resolvidos assim e tal. Vocês têm ela disponível. Vou parar aqui a gravação. Só um minutinho. Onde é que para? O Meet era bem mais simples antes, tá? Até esse semestre voltar. Interromper. Então,